Olá, meus alunos, minhas alunas, eu espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso celular ou do seu computador, eu não sei aonde você está me assistindo, tá bom? Eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, que você desse o seu like, que você compartilhasse, encaminhe aí para alguém que você conhece, que você sabe. A última aula, por exemplo, como vencer a tentação, foi muito inspirativa, foi muito provocadora no sentido de trazer algumas reflexões, e eu quero crer que esse conteúdo pode ajudar você e também outras pessoas. A outra aula também anterior a respeito da oração e todas elas, então queremos contar com a sua ajuda aí, com seu smartphone, para você mandar aí esse link para alguém ou até mesmo aí pelo seu computador, tá bom? Hoje nós estaremos estudando a respeito da igreja, o que é a igreja, e eu peço que você pegue aí o seu material, que você revise o seu material, leia o seu material, e você vai ver que até o final desse curso, todas as vezes que eu começar a aula, eu vou mostrar aqui o material, é esse material aqui, ó, começando a vida cristã. Nós estamos aí nos primeiros passos, algumas pessoas estão chegando nas nossas aulas e já tem rodagem de igreja, né? Já são cristãos, já estão caminhando no cristianismo, mas tem falado que desejam caminhar um pouco mais, desejam aprender, então está aqui no nosso material. Se você não pegou, você pode ter acesso, para a gente guardar no nosso coração. A expressão de hoje é a expressão do apóstolo Paulo: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, qual que é o padrão de Deus para a igreja? Uma igreja santa e uma igreja sem defeito. Como pastor dessa igreja local, qual que é a minha função, a minha, eu diria, entre aspas, obrigação de levar a igreja a ser uma igreja gloriosa, uma igreja que prioriza a santidade, que os seus membros sejam santos e busquem uma vida de retidão, de integridade, de perfeição para com o nosso Deus. Uma igreja sem ruga, sem sinais de envelhecimento. E é muito lindo isso, porque conforme a gente vai vivendo na igreja local, servindo a Deus, ao longo do tempo, Deus vai renovando a sua igreja, e os sinais do envelhecimento, que são normais, por exemplo, no nosso corpo, dá uma olhadinha aqui, tem umas rugas, né? Isso não vai acontecendo com a igreja, porque a igreja vai se renovando pela palavra do nosso Deus. Deus vai renovando a sua igreja com as crianças, com os adolescentes, com novos convertidos, e a igreja então segue sem ruga, segue sem mancha, sem mácula, porque no currículo da igreja o que manda é a santidade, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Esse é o padrão da igreja. Então hoje nós estudaremos sobre isso, o que é a igreja, veremos alguns sinais da verdadeira igreja e entenderemos então alguns princípios em relação à igreja, tá bom? Então eu quero convidar você a ficar comigo nessa aula e entendermos então o que é a igreja. A primeira expressão, a primeira ocasião em que Jesus falou a respeito da igreja foi lá em Mateus capítulo 16, quando ele diz aos seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E eles dizem: olha, estão falando que o Senhor é Elias, João Batista ou algum dos profetas. Veja que são profetas duros e contundentes. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, e vocês? O que vocês estão dizendo? E aí eles dizem a respeito de Jesus, por meio da boca de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz um elogio: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esse discurso, eu vou plantar a minha igreja, que eu sou o Messias, e as portas da igreja não serão, as portas do inferno, melhor dizendo, não prevalecerão contra a igreja. E aí Jesus então usa pela primeira vez a expressão igreja, eclésia, assembleia, os chamados para fora, e aí Jesus então forma o seu reduto, o seu grupo,
o seu ciclo de discípulos para cumprir a missão de Deus, e a igreja nasce de uma maneira triunfante. As portas do inferno, nada nem ninguém vai parar, vai segurar, vai travar a ação da igreja, e isso a gente pode contemplar ao longo da história da humanidade. Por mais de 2000 anos, nada nem ninguém, nenhum poder, nenhum governo, nada segura a igreja, e a igreja vai avançando em meio às trevas, a igreja vai avançando com a sua proclamação para a honra e glória do nosso Deus. E aí precisamos lembrar que Paulo diz que nós somos conduzidos por Deus de uma maneira triunfal, e por onde a gente vai passando, a gente leva o bom perfume de Cristo. Por onde a gente passa como igreja, a gente vai semeando a palavra do nosso Deus, e esse é o sinal da igreja de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Cristo é o fundamento, porque ninguém pode lançar um outro fundamento, já disse Paulo, além daquilo que foi posto, qual é Cristo Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. A igreja é uma instituição divina, cujo fundamento é Cristo Jesus. A igreja é de Deus, e ninguém pode lançar um outro fundamento. Qual que é a base sobre a qual a igreja está estabelecida, está fundamentada? A base é Jesus. Deus é o dono da igreja e o cabeça é Jesus. Esse é o nosso segundo ponto. Cristo é o cabeça e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, sobre a igreja que Deus o deu. Efésios capítulo 1, versículo 22. Então, Cristo é a base, é o fundamento. Cristo é a cabeça da igreja, ele é o soberano, ele que conduz a igreja, e Cristo é o pastor da igreja. A expressão lá de Hebreus diz isso para nós: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Também o apóstolo Pedro vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, o qual o supremo pastor vai se manifestar. Então, eu sou pastor humano que Deus colocou aqui na Igreja Batista Nova Canaã, mas eu preciso entender que acima de mim está o supremo pastor. Quem que é o pastor da Igreja Batista Nova Canaã? Jesus. E quem ele colocou para cuidar do rebanho? Pastor Jefferson. Mas eu, como pastor, e os demais pastores, precisamos entender que o pastor supremo da igreja de Cristo é o próprio Senhor Jesus. E nós temos algumas figuras bíblicas que são interessantes para nós. A Natália vai falar para mim quanto tempo eu tenho. Já está acabando o meu tempo, tá bom? A igreja é o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, a primeira figura da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. A segunda figura da igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Lá no Apocalipse nós acompanhamos esse relato e temos essa expressão que a igreja é, sim, a noiva do Cordeiro. A expressão de Paulo aos Efésios, dizendo que essa noiva precisa ser sem mancha, sem ruga, sem qualquer outra postura de pecado, mas santa, sem defeito, tendo essa imagem de que a igreja é a noiva de Cristo e ele vem buscar a sua noiva. A igreja é edifício de Deus, conforme Paulo escreve lá aos Coríntios, né? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. A igreja, como eu já disse, é rebanho de Deus. O Espírito Santo do Senhor constituiu pastores e mestres para pastoreardes o rebanho de Deus. Paulo escreve isso lá em Atos capítulo 20. E também a igreja é família de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos agora da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. E por fim, a igreja é o templo do Espírito Santo. Precisamos ter essa consciência. Então, a igreja é essa instituição divina, a igreja é
esse corpo dos membros, a igreja é família de Deus, povo de Deus, casa de Deus, para anunciar as virtudes de Deus. Eu espero que você tenha prazer em fazer parte da igreja família de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Até a próxima aula.